Muito boa noite a todos vocês. O pastor falou assim, hoje está meio complicado, está mais difícil lá no litoral norte. Infelizmente a chuva está caindo de novo lá, né? Não se esqueçam de orar pelas famílias que residem naquele local, porque tem sido bem complicado. Vocês estão bem, gente? Amém. Estão mesmo? Então pegue sua Bíblia aí ou acompanhe pelo telão. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite e já agradecer ao pastor Lamonier e ao pastor Marcelo por nos confiar essa responsabilidade e dizer que é um prazer fazer parte dessa festividade de 10 anos, né, de Fé e Vida. Então eu estava pensando, Marcelo, quando a gente estava fundando Vila Ema, o pastor estava fundando aqui, né? Rapaz, porque eu fui em Colorado 2 semanas atrás, comemoração de 10 anos. A gente deu uma parada aí, quer dizer, a gente, né? Você também, Marcelo, você está só no barco, né? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25 ao 32. Está dando alguma microfoniazinha aqui, Marcelo, não sei o que é. Se quiser baixar mais o volume, fica à vontade, tá? Vamos lá então, Lucas capítulo 10, versículo de número 25. Na minha tradução está escrito assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a ler? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Repita comigo: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, que quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, que quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado também. Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Senhor, meu Deus, o que eu te peço, Pai amado, que eu me faça entender tudo aquilo que Tu tem ministrado ao meu coração. Obrigado pelos louvores, Senhor, que já foram entoados, Pai amado, que já foram ministrados aos nossos corações nessa noite. Obrigado pelo Teu filho, Tua filha que vieram até aqui, que deixaram o seu lar quentinho para se aquecer no fogo do Teu Espírito aqui nesse lugar. Te louvo, Senhor, e te agradeço, crendo que Tu és um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que nos ama e que nunca nos deixa só. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero começar esse sermão fazendo 2 perguntas para vocês. Como podemos conquistar a vida eterna? E o que podemos fazer para ganhar ou para garantir a nossa salvação? Essa é uma das, ou por que não, a mais bela das parábolas que Jesus já contou. Tenham comigo. Sempre que vocês ouvirem eu ministrar, eu vou sempre falar que é a coisa mais bela, mais linda, porque realmente é. Jesus, ele tem uma forma de conversar com as pessoas, de ensinar, de instruir, que é impactante, que é cativante. E essa parábola não é diferente. Mas hoje eu quero me ater a alguns detalhes desse texto maravilhoso aqui, mas não aqui culpando um ou outro na história aqui, não, e sim fixar os olhos no que mais precisa de atenção. Vamos lá, eu quero só contar uma história para vocês. Certo homem, ele acordou bem cedo em sua casa, se arrumou
E ele saiu do seu lar com uma missão. Ele estava confiante, mesmo sendo um dia comum como os outros, aquele dia o sol parecia estar mais radiante. E ele saindo, sabia que ali seria um ótimo dia para os seus negócios. Ele sai de casa, vai pelo caminho, não imaginando o que lhe aconteceria no final do dia. Trabalhou, fez todo o seu comércio, e ao findar daquele dia, ele arruma os seus pertences e se prepara para voltar ao seu lar. De repente pensando assim: eu preciso ir logo, porque o caminho de volta para Jericó não é muito agradável. Ele sai de Jerusalém, que na época significava paz, né? Era uma visão de paz, até porque Jerusalém era um local de paz e de privilégios. E agora ele está indo para Jericó, que era considerada uma cidade amaldiçoada na época. Ele segue viagem, até porque ele tinha uma distância aí de 24 a 27 quilômetros de caminhada ali em cima do seu cavalo, do seu animal. E seria um longo caminho, até porque esse caminho ele era situado num vale rochoso, de difícil acesso, e era muito frequentado por ladrões e por saqueadores também ali. E de repente, quem sabe, né, por esse homem passar sempre por aquele local, os ladrões já estavam ali tramando alguma coisa contra ele, não sei. Eu só sei que o texto que lemos vem dizer que aqueles ladrões armaram uma emboscada contra aquele homem. E sem saber o que fazer, desesperado, quando ele ouve os gritos: desce, perdeu. E ele faz o homem descer do cavalo, já passa o cavalo para um outro, o assaltante, tira toda a roupa daquele homem, pega todas as suas mercadorias, e como não satisfeito, espancaram aquele viajante, aquele comerciante, a ponto de deixarem ele quase morto. Aí a gente vê o tamanho da crueldade que o ser humano pode exercer, né? Eu sei que hoje em dia não é difícil, não é diferente. A gente vê tantas atrocidades, tantas coisas que o inimigo tem se levantado aí, tantas pessoas ruins que têm feito mal para tanta gente. Às vezes não espancando literalmente com açoites, com pauladas, mas com palavras. E quantas vezes não machuca tanto o coração das pessoas? E aquele homem estava ali, foi largado. Após eles espancarem violentamente, o deixaram ali no chão, para que falecesse na solidão. Agora voltando ao texto que a gente começou lendo, né? Aquele doutor chega até Jesus e pergunta para ele: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Até porque o doutor da lei, ele já tinha todo o conhecimento da Torá. Por isso que quando Jesus pergunta para ele: como você a ler? E ele cita tudo tranquilamente. E aí o que acontece? Jesus continua falando para aquele doutor: sabe esse rapaz que foi espancado aí na estrada? Por coincidência, o sacerdote passando por aquele ponto da estrada, ao ver o homem caído naquela situação, sabe o que ele faz, doutor? Ele puxa as rédeas do seu animal para o outro lado e passa de longe, deixando para morrer sozinho naquele lugar. E de forma igual, o levita também, voltando dos seus compromissos no templo, quem sabe, de repente até ele parou ali para ver, mas também nada fez para ajudar aquele homem. E o doutor da lei, com os olhos fixos em Cristo Jesus, enquanto ele contava essa história, até aqui tudo bem. Por quê? Por que o sacerdote ele não para? Porque se o homem já está quase morto e de repente ele chega a morrer nas mãos do sacerdote, ele está impuro, porque não pode tocar no morto, porque se torna impuro.
O único que tinha coragem de tocar em morto e purificar o morto e ressuscitar era Jesus. Então, para o sacerdote, o fato dele se tornar impuro era algo de vergonha. Então, de repente, na cabeça do doutor da lei, ele está falando o seguinte: não, o sacerdote não fez errado. Ele não colocou em risco o seu ministério. Então, até aí tudo bem. Só que aí vamos pensar no levita. Se o levita, sabendo que o sacerdote ia à sua frente e passou pelo mesmo local e não fez nada, se o sacerdote não fez, eu vou fazer? Porque para o levita não era tão severa assim a punição. Mas ele entende o seguinte: não, se o pastor não está indo evangelizar, por que eu vou? Se o pastor não veio no culto de oração, por que eu vou? Não é um pensamento de algumas ovelhinhas meio perturbadinhas por aí fora? E aí o que acontece? O levita aqui, ele passa direto também, e para o doutor da lei está muito tranquilo até aí. E aí ele pensa o seguinte: de repente agora ele vai vir trazer alguém aí na história, de repente uma pessoa comum, que não tem tantos ministérios. Mas aí temos um problema, porque Jesus continua e fala assim: mas um samaritano passando pelo mesmo local, aí complicou. Sabe por quê? Porque na cabeça do doutor, o samaritano não cabe nessa história, nem tampouco na boca de Jesus. Então parece que eu estou ouvindo os pensamentos daquele doutor da lei falando o seguinte: o que esse maldito está fazendo nessa história? Por que maldito? Porque os judeus, eles tinham ódio mortal dos samaritanos, pelos simples fatos deles não serem puros. Eles eram uma mistura de judeu com gentil. E aí saiu os samaritanos, então não são puros, então não servem, são malditos, então não participa do templo, vai ter que se virar de outro jeito. Aí continuando aqui, o versículo 33 do texto que lemos no começo, fala o seguinte, do 33 ao 35: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas e, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Eu fico imaginando a cabeça do doutor da lei, porque às vezes é muito fácil a gente ler uma parábola e já sabendo o seu resultado final. Difícil é quando a gente está passando por problemas, por dificuldades, por desafios que parece que não tem mais fim. E você olha para um lado, não tem ninguém, olha para o outro, está passando de longe, mas de repente chega alguém que se preocupa com você. É um alívio, mesmo que ele não faça nada, mas o fato dele estar ali já é um alívio para a pessoa. Mesmo que ele não fale nada, mas o fato de ouvir já é o suficiente para ela tomar um refrigério. Mas esse samaritano aqui, ele fez mais que isso. O bom samaritano, ele foi até aquele homem todo espancado, e ao ver o seu corpo todo machucado, teve compaixão e prestou-lhe socorro imediato e eficaz. Sabe o que eu vejo aqui com esse samaritano? É que ele estava preparado. Parecia que ele saiu de casa falando o seguinte: eu vou levar um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo, de azeite aí, um pouquinho de vinho, porque alguém pode precisar de mim. Sabe aquele dia, pastor, que você tem um horário para chegar no serviço? Eu tenho que chegar no serviço às 8 da manhã. É porque a gente não acorda tão cedo, né? Algumas pessoas. Então o que eu faço? Para eu sair de casa e chegar lá às 8, eu saio às 7h30, meia hora eu chego. Aí tem aquela pessoa que fala o seguinte: não, eu não vou sair às 7h30. Eu oro das 6 às 7, saio às 7, porque se eu encontrar alguém no caminho que precisa da minha ajuda, eu tenho meia hora para ajudar ele. É difícil ter gente assim? É, né? Mas pode acontecer. Sabe aquela pessoa que às vezes não para cuidar de alguém, mas preocupado que possa acontecer alguma coisa, vai ter um trânsito, vai furar um pneu, então saio mais cedo. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu chegar no horário, eu estou errado. E é uma briga lá em casa, porque eu falo assim: amor, que hora você tem que chegar no serviço? É 8 horas. Mas por que é 10 para as 8 você está aqui ainda? Não, amor, eu posso chegar às 8h05. Não, você não pode chegar às 8h05, você tem que chegar às 5 para as 8.
Na minha cabeça funciona desse jeito. O Marcelo me conhece. O Marcelo, ele sabe muito bem como é que funciona o processo. Então assim, para eu chegar atrasado, alguma coisa aconteceu. Ou perdi a hora, né, que é muito raro, porque o despertador não me acorda, eu acordo antes que ele. Mas a ideia é o seguinte: tem pessoas que se preocupam tanto em servir, que já sai de casa preparado. E não é o que acontece com muito cristão. Mas o que o texto está nos ensinando é o seguinte: nós precisamos estar preparados para tudo, porque a gente não sabe o que vai encontrar no caminho. A minha esposa está trabalhando por um tempo aí de agente de saúde. E cada dia que ela chega em casa com um semblante diferente. O que foi? Hoje eu visitei uma pessoa, eu fiquei com muita dó, porque está abandonado por isso, aquilo, outro. E aí eu entendo que a nossa função é essa. A gente trabalha para pagar a conta, mas a gente vive para fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos resgatou. E aí o que esse samaritano faz? Ele faz esse primeiro socorro, ou seja, ele abriu mão de sua viagem, dos seus compromissos, desceu do seu cavalo e fez ali os primeiros socorros, derramando azeite em suas feridas e vinho sobre os seus machucados, porque naquele tempo, né, o azeite era muito usado pelos antigos como remédio para aliviar a dor, e o vinho para aliviar ali o machucado, para tentar tirar aquele sofrimento todo, dar aquela acalmada, né? Então o que acontece? O bom samaritano colocou aquele homem todo ensanguentado no seu próprio cavalo, no seu próprio animal, e foi a pé, a fim de conduzir o ferido até uma hospedaria na estrada. Cara, o cara simplesmente não se preocupou com o cara, ele fez todo o processo. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim: eu estou passando por uma dificuldade? Ou então quando você passa por alguém e fala: você está bem? E ele fala assim: não, eu não estou bem. Você quer até sair fora? Meu Deus, não sei porque eu perguntei. Já aconteceu isso com você? De você perguntar para a pessoa se ela está bem, e a pessoa fala assim: não estou bem. E você tentar fugir e falar: meu Deus, por que eu perguntei? Só que você não está entendendo, é o Espírito Santo que falou na tua boca, para você ser um refúgio para aquela pessoa naquele momento. Pastor, mas eu não sei falar. Só abre a boca e deixa que Deus fale. Ou melhor, nem abre a boca, só ouve o que ela tem a dizer. E no final fala assim: você não está sozinho, eu estou contigo e estou aqui para te ajudar. Se não tenho isso agora para te dar, amanhã a gente dá um jeito, ou agora, daqui a pouco sai. Se vira, mas essa pessoa precisa de socorro e você está ali e você pode ajudar. Você é o próximo dele. E aí, o bom samaritano colocou aquele homem ali, todo ensanguentado no seu próprio animal, levou para a hospedaria, porque a hospedaria era o mais próximo de um hospital que existia naquela época, né? E agora pense comigo: o bom samaritano, ao ver o homem quase morto, poderia tê-lo deixado para acabar de morrer. Não tinha nada para oferecer. Ele nem sabia o que o cara era, se era judeu, se era samaritano, o que ele era. Porque eu tenho comigo o seguinte, pastor, eu vi já, não lembro quem foi que falou isso, mas ele falava o seguinte: uma pessoa sem roupa, ela não tem, como se diz, não poder, mas é como se ela fosse uma pessoa comum, sem status, sem dignidade. Sabe, é tipo você ver um comandante do exército aí, pelado no meio da rua. Cara, como é que você vai considerar ele um comandante? Sem roupa, todos nós somos iguais. Eu acho que é por isso que quando Jesus estava naquela cruz, sabe? Ali, quando penduraram ele, rasgaram todas as suas vestes. Você não é ninguém. Eles estavam dizendo o seguinte: que filho de Deus que você é, que está aí, nem roupa você tem para cobrir tuas vergonhas. E ele estava falando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu já volto aqui, mas quando eu lembro da crucificação de Cristo, eu fico imaginando o sofrimento, porque dias antes da crucificação, ele entra numa angústia tão profunda que ele soa gotas de sangue, né? E todo mundo sabe o processo. E uma vez eu fiquei pensando ali: será que ele está querendo desistir? Ou o que está acontecendo está sendo pesado demais? Mas não era por isso. É porque ele sabia que depois que ele fosse crucificado, ele passaria uns 3 dias ali, que era um processo ali, onde ele ficaria longe da presença de Deus. Ele não estaria falando mais com o Pai, até que ele fosse ressuscitado.
Ele tinha saudade de casa, mas ele não abriu mão de nos salvar. Aquele bom samaritano, ele tinha muitas responsabilidades. Eu tenho comigo que, senão ele estaria em casa sem fazer nada. Mas ele abriu mão de tudo. E ele não só levou o homem para aquele lugar, mas ele passou a noite cuidando daquele homem. Parece que eu ouço ele dizendo: fica tranquilo, tudo vai ficar bem. Eu estou aqui, tu não está só, mas a minha família não se preocupa, vai dar tudo certo. Sabe aquele momento que você se sente só e você fala assim: meu Deus, o que eu faço? Não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para... E Deus fala assim: fica tranquilo, porque eu estou contigo. Então somente chora, então somente se alegra, faz o que você está sentindo, fica à vontade, porque eu estou contigo, eu estou sofrendo contigo. Deus, Ele não está vendo o teu sofrimento, Ele está passando contigo por esse sofrimento. Ele está sentindo a tua dor. E ao sair pela manhã, deixou um pagamento de 2 dias de trabalho para aquele hospedeiro. E ainda falou assim para ele: ó, eu vou voltar e eu acerto contigo o que estiver faltando. Sabe o que eu vejo? Que Jesus, após concluir essa história para aquele doutor da lei, aquele mesmo doutor, né, que fez a pergunta para ele: quem é o meu próximo? É como se Jesus falasse assim para ele: e aí, doutor? Quem foi o próximo daquele homem? Doutor prontamente, né, todo intelectual, sem dúvida o que usou de misericórdia para com ele. Muito bem, né? Não precisa nem ser doutor da lei para enxergar isso. Então vai e faz o mesmo. Sabe o que eu vejo aqui, gente? É muito fácil falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse Filho unigênito de Deus, ele habita dentro de você. E se ele habita dentro de você, quais são as tuas atitudes para comprovar que ele habita em você? Eu sei que a salvação não é feita pelas obras, mas eu sei que a salvação, ela denota o seguinte: através das tuas obras. Se você é um cara sábio e é salvo por Cristo, se você entendeu que Jesus morreu na cruz do Calvário, você aceitou-lo como seu Salvador, e você sabe que você tem a salvação por graça, não por merecimento, então as tuas atitudes vai demonstrar a tua salvação. Tem pessoas que querem fazer algo para ser salvo. E sabe de uma coisa? Não adianta, você pode fazer o que quiser. Eu vejo muitos cristãos disputando dentro da igreja, falando o seguinte: ah não, mas eu canto no louvor, eu faço isso, faço aquilo, então Senhor, me ajuda aí. Uma vez eu ouvi de um próprio familiar meu: não, eu vou para a igreja quase todo dia. Porque não pode acontecer isso na minha casa. Eu falei: não pode, tu está na terra ainda. Ah, então quer dizer que ser crente é só por causa da salvação? Eu falei: só por isso, só para ser salvo, só isso. E ela ficou indignada, porque não, meus filhos têm que ter uma proteção maior do que essas escolas que estão vivendo aí. Meu filho tem que ter, não pode ficar doente. Oh, minha filha, então pede para ir para o céu logo, porque lá no céu não haverá dor. Aí sabe o que acontece aqui? O doutor, ele teve que entender que ele precisava ter um espírito que visse sempre o interesse do próximo. Ou seja, sem perguntar quem ele é ou que posição ele exerce. Isso era ser o próximo de alguém. Sabe por quê? Porque a eternidade daquele homem já tinha começado. Esse é o problema. Esse é o problema de muitos cristãos. Eles visam tanto na Nova Jerusalém que eles esquecem que a eternidade já começou. Nós já estamos vivendo a eternidade. Por isso que quando Jesus fala assim, ó, seja feito aqui na terra como é feito no céu, é o seguinte: transforme essa terra em céu, pelo amor de Deus, para essas pessoas. Ah, mas não tem como, pastor, a violência aumenta demais. Se a violência aumenta, então você vai ser o meio que vai trazer essa violência a chegar a zero. Se vira, dá o seu jeito. Ah, mas não tem como eu lutar contra os, sei lá, contra esses traficantes. Então vai até aquelas crianças que estão sendo impactadas, como mesmo o pastor Marcelo falou aqui, crianças que já são envolvidas nesses movimentos todos, e tenta ensinar a verdade para elas. Faz a tua parte, faz com que o reino seja estabelecido na vida delas. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Ele olha assim para a gente e fala assim: ó, meu querido, você quer se tornar próximo de quem? Porque é muito fácil a gente falar quem é o nosso próximo. A pergunta é: de quem você quer se tornar próximo? Essa parábola, ela torna muito claro aqui que qualquer tentativa de justificação está fadada ao fracasso. Sabe por quê? O padrão, ele é elevado demais. Aquele doutor da lei, ele queria ser responsável pela sua salvação, mas a vida eterna
não pode ser adquirida pelo esforço próprio, não. Jesus está dizendo assim: eu já paguei um alto preço, é de graça. Ah, Senhor, se eu jejuar 3 vezes por semana, não, jejue para se aproximar dele, porque a tua salvação é graça. Ah, então se eu estou salvo, eu não preciso fazer nada. Se você realmente está salvo, então você tem que fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque nós sabemos que, mesmo ele sendo filho de Deus, ele abriu mão de toda a sua glória para que hoje estivéssemos aqui. Sabe o que eu vejo com isso, gente? Vamos pensar direitinho. Jesus, ele está dizendo que já tem pago um alto preço. Agora deixa eu compartilhar com vocês nessa noite aqui uma aplicação dessa parábola, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para mim e para a tua vida. Porventura, não considerou Deus a humanidade o seu próximo? Pensem comigo. Ao perceber o mundo perdido, distante da sua glória, machucado, feridos pelos erros, incapazes de se levantar, estávamos apodrecidos pelo pecado, e mesmo assim, ele, vendo que nós estávamos quase sem vida, Jesus, o bom samaritano, desceu da sua glória para nos resgatar e nos colocar nesse maravilhoso lugar. Sabe o que eu vejo isso aqui? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e por meio da sua morte e ressurreição, Jesus Cristo veste a nossa nudez, sara nossas feridas e nos põe de pé. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, e que você possa ouvi-lo dizendo: você não está sozinho, eu sou o Deus que está contigo todos os dias, eu vou cuidar de você, eu vou limpar as tuas feridas, e eu vou te levar a um lugar seguro. E você sabe onde é esse lugar seguro? Tem alguns lugares seguros por aí, mas eu conheço um lugar seguro para você ser tratado. Avenida Sapopemba 4359, uma igreja chamada Fé e Vida. Se o teu problema é porque você tem caído, tem se arrebentado, venha para você ser cuidado. Mas se você achou alguém caído, passa azeite, passa vinho e traz para cá. Ah, o Marcelo não tem tempo. Tem tempo sim. Fala com a Priscila que ela dá um jeito. Ah, dá um jeito, ela dá um jeito. Então sabe de uma coisa? Não importa se está quase morto, faz os primeiros socorros e traz para cá. Ah, pastor, você não está entendendo. Ele está quase morto. Se tiver 1% de vida, enquanto a vida, há esperança, traz para cá. Pastor, você não está entendendo, ele já está nas drogas. Eu lutei demais, eu orei demais. Não tem mais jeito, não importa, não tem problema. Traz ele, sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Se ele começou a boa obra na tua vida, ele vai completar na vida dos familiares também. Ah, gente, vamos parar de ficar aceitando o que o inimigo faz na nossa vida. A gente vê as coisas acontecerem ao nosso lado e a gente não faz nada. Parece que não dá para fazer, não posso mexer com isso. A maior que está contigo do que o que está no mundo, pelo amor de Deus. O bom samaritano veio, não foi para em vão não. Ele não só te levou para uma hospedaria e te largou lá. Ele cuidou de você primeiro. Ele te colocou num lugar seguro. E ele ainda está passando a noite contigo ainda, falando: eu estou aqui contigo. E ele sai de manhã e fala assim: ó, fica tranquilo, estou deixando alguém para cuidar de você, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou prestar conta de tudo aqui. Sabe o que eu vejo com isso, gente? Para a gente terminar, nós temos que entender uma coisa. Esse lugar aqui, a Fé e Vida, é um local de refúgio. Não deixe ninguém sozinho. Não deixe o pastor sozinho. Não deixe os seus líderes sozinhos. Cuide deles também, abrace, se conecte com ele, com essas pessoas que estão machucadas também. Se precisar de socorro, não abandone eles não. Sabe por quê? Porque Deus, ele pagou um alto preço por suas almas. Então você precisa fazer a sua parte, porque essa é a nossa missão. Amamos um Deus que nos resgatou e estamos conectando pessoas para compartilhar essa fé em Deus que está voltando para nos buscar. Então, se você pode, fique de pé nessa noite. Eu comecei esse sermão perguntando a vocês: o que podemos fazer para garantir a nossa salvação? Ou seja, como podemos conquistar a vida eterna? Deixa eu te falar uma coisa: a vida eterna não começa lá. A vida eterna começa aqui. Tem muitas pessoas se preparando tanto para a Nova Jerusalém e está esquecendo de servir aqui. Se Deus te colocou neste mundo, é para você ser alguém que Ele conta para resgatar outras pessoas. Deus não te colocou aqui para você ficar fazendo
teste de, eu posso mais, eu posso menos, audição disso. Não, Ele te colocou aqui para fazer a diferença. A diferença é, resgata aqueles que estão caídos, trata deles e direciona. O problema é que a gente quer tanto a vida eterna, que a gente não aceita o fato de termos sido salvos pela graça. Por quê? Porque ela nos constrange. Como assim Jesus vai me salvar? Eu não vale nada. Realmente, não vale. Mas Ele pagou um alto preço por você. Sabe aquela, você olha falando, cara, não vale R$1, mas eu vou pagar 50 porque eu quero ajudar. Foi isso. Sabe, Jesus olhou assim, e aí Deus falou, e aí, vai querer aquilo ali? Está tudo bagunçado. Ele falou assim, eu quero. Vai ter que descer. Eu desço. Vai ter que morrer. Eu morro. Mas já está perdido. Eu vou buscar. Você acha que você é bonzinho? Você acha que você é boazinha? Não, nós não somos bonzinhos. Bom é aquele que nos resgatou. O bom samaritano nos resgatou e nos trouxe até aqui. Nós queremos ser merecedores da nossa salvação, mas sabe de uma coisa? Sabe o que eu penso? Essas pessoas que querem ser salvas por mérito, eu acho que eles apanharam demais e não estão batendo bem da cabeça. Porque é muito simples. A salvação já está aqui. Ele já veio, Ele já estabeleceu o seu reino. Ele já morreu na cruz para nos salvar. Então por que a gente fica se martirizando por aí afora? Eu sei que nós não somos perfeitos, não somos, mas nós estamos em busca dessa perfeição. Quanto mais próximo dEle, mais parecido com Ele. Quanto mais andamos com Ele, mais parecido com Ele. Mas os trejeitos dEle nós temos. Então se o bom samaritano já veio, já te resgatou, saiba de uma coisa, Ele está aqui para te dizer, eu conto com você para ser o próximo de alguém. 10 anos de igreja, a gente não é brincadeira. Não, eu sei que não é. Mas nós precisamos entender uma coisa, que por sermos salvos em Cristo, só o que precisamos é resgatar os feridos que encontramos pelo caminho. Independente de quantos anos de cristão você tem. E você não precisa fazer muito. Joga um pouquinho de azeite, um pouquinho de vinho e traz para cá. Eu tenho certeza, se eu estou aqui hoje ministrando é porque eu sei o pastor que vocês têm. O Marcelo sabe, o Marcelo já falou isso várias vezes para o pastor Lamoia, eu tenho certeza que ele faz questão de falar isso. Eu não faço questão nenhuma de aparecer, nunca fiz. Eu me sinto honrado por estar aqui, me sinto honrado. Mas eu me sentiria honrado também, eu ouvi o pastor ministrando aqui, como eu vi domingo passado, o pastor Tiago, que ministrou aqui. Eu sou muito tranquilo, sabe por quê? Porque eu sei que o Deus que nos chamou, Ele sabe o quanto pode contar conosco. Então não precisa ser somente aqui, tem que ser lá fora. Ser crente aqui em cima é muito fácil, pregar aqui em cima é muito fácil. Difícil é viver o que a gente prega aqui em cima. Então falar que você é cristão é fácil. Então tenha atitudes de um cristão mediante as necessidades lá fora. E não esqueça que o bom pastor, o bom samaritano, ele deixou pago sim, mas ele estava voltando para nos buscar. Eu não sei você, mas eu não aguardo, eu não vejo a hora, eu não vejo o dia que Ele vai vir buscar a sua igreja para levar, para reinar eternamente com Ele na glória, onde ali não haverá mais choro, não haverá mais assalto, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Ali será só gozo, paz, alegria. Pastor, vai ser chato. Se você acha que vai ser chato, o problema é seu. Eu quero estar lá. Vai ter isso, eu não sei o que vai ter. Eu só sei que Deus estará lá. E Ele estando lá é o que importa. Se vai ter comida, eu não sei. Se vai ter rio de águas cristalinas, eu não sei, eu não quero saber. Vai ter rua de ouro, não sei. Vai ter muro de cristal, estou nem aí. Eu quero é a presença daquele que me resgatou. Eu quero aquele que a sua presença me atraiu até Ele. Eu quero aquele que cuidou de mim, que cuida de mim e que nunca nos deixará só. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por Tua graça e misericórdia. Obrigado pela salvação em Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Pai amado, porque mesmo não sendo merecedores, a Tua graça e a Tua misericórdia tem nos alcançado. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua compaixão para com cada um de nós. Senhor Jesus, obrigado por essa igreja, Senhor.
Que muitos e muitos anos de vida os teus filhos venham ser estabelecidos neste lugar. E se for para sair daqui, que seja para um local maior, para eles venham gerar frutos maiores. Mas eu te peço, Pai querido, fortalece o teu filho, Pai amado, neste lugar, junto com os seus companheiros, com os ministérios, porque eu sei que grande é a obra, mas eu sei também que os frutos valem muito a pena. É por isso que nós estamos aqui para te agradecer, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Louve ao Senhor nessa noite.